Olá. A guerra dentro da Igreja Católica ficou muito séria, está muito exposta. Uma preocupação muito grande para o mundo nesse momento, porque são duas igrejas dentro de uma só. Falo isso porque acompanho as notícias tanto do Vaticano quanto de muitos canais católicos que temos no YouTube hoje. São padres, freiras, bispos, arcebispos, todos com guerras declaradas dentro da Igreja Católica. A igreja mais antiga, a igreja cristã mais antiga do mundo, hoje está vivendo um período negro da história. Tanto que um lado chama o outro de a igreja falsa. Existem os que estão do lado do Papa Francisco e outros que estão do lado do Papa Bento XVI. Aqueles que estão do lado do Bento XVI disseram e provaram dentro do cânon da Igreja Católica que Bento XVI não renunciou. E os gregorianos, que são a favor do Papa Francisco, dizem o contrário. E a Igreja que está trabalhando contra o Papa Francisco, eles se consideram a Igreja verdadeira, a Igreja de Jesus Cristo. Então eles são a Igreja verdadeira e a outra igreja, presidida hoje pelo Papa Francisco, é a Igreja falsa. Inclusive chamam o próprio Francisco de anticristo, de falso profeta, de falso messias, e o acusam de muitas coisas que tem feito contra a palavra de Deus e contra os ensinamentos católicos. Isso a gente vem acompanhando mesmo. O Papa Francisco tem feito muitas coisas que a Igreja Católica tradicional não faria, de forma alguma. E agora está esse impasse. É Bento XVI o Papa ou é Papa Francisco? Nesse momento vem um versículo na minha mente que não tem como não lembrar dele. Na verdade, eu quero conversar aqui com você sobre 3 versículos. Todos os 3 vão falar de 2 assuntos. 2 assuntos seríssimos que podem estar acontecendo diante dos nossos olhos. Estamos vendo o Apocalipse acontecer diante de nós. E eu quero te provar isso. De acordo com a palavra de Deus, eu quero te provar isso. Então fique comigo até o final, para que você entenda melhor o que está acontecendo dentro da Igreja Católica. Isso é muito importante para todos os cristãos no mundo. Não só católicos, mas evangélicos também. Porque atingem diretamente a todos nós. Então vamos juntos entender tudo isso. Eu quero começar lendo com você o primeiro versículo de Apocalipse, para você ver tanto que a coisa é séria. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Aqui está falando da besta que era, mas não é. Mas é. Como é que pode? Parece complicado entender, né? A besta que era, mas não é, mas é. E o povo vai se admirar com essa besta. Todos aqueles que não estiverem escritos no livro da vida. Por quê? Porque as pessoas que realmente servem a Deus, servem a Jesus, que são cristãs de verdade, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, esses não serão enganados. Aqueles que não fizeram isso de verdade, não foram convertidos, talvez até foram convertidos, mas não foram convencidos, talvez esse vai cair na ladainha dessa besta aqui que o Apocalipse 17, 8 vem informar. Então, Papa Francisco é ou não é? É ele, o Papa,
ou é Bento XVI? O versículo que já está dizendo: a besta que era, mas não é. Tem algo aqui. Esses versículos, esse versículo tem algo sério contando para nós. Pelo que estamos vendo diante de nós agora, nós estamos percebendo que esse versículo pode estar acontecendo. Vamos ver o próximo? E a besta que era e já não é ela também o oitavo. E é do 7, e vai à perdição. Também em Apocalipse 17, versículo 11, que nós lemos agora. Então, vejam que coisa. É a besta, ela é a besta e a oitava. Para a gente entender o que é isso, o que a Bíblia está falando de oitava e ela vem do 7, nós temos que entender a história. Em 1922, Mussolini, que era o presidente da Itália, era um dos grandes bandidos daquela época, era um dos grandes atrozes daquela época. Guerreava e matava e fazia muitas coisas erradas. Então, politicamente, ele estava mal, tanto na Itália quanto no mundo. Por causa da Igreja Católica, ele pensou que se ele fizesse alguma coisa boa para a Igreja Católica, as coisas melhorariam para ele. E foi o que aconteceu. Em 1922, criou-se o Estado do Vaticano, que é um país. A partir daquele momento, de 1922, o Vaticano se tornou um país. E por ser país, ele precisava de um rei, ou precisava de um presidente, ou precisava de um primeiro-ministro. No caso, o Papa. O Papa se tornou o rei do Vaticano. Tanto que as leis do Vaticano, quem rege é o próprio Vaticano. E é o próprio Papa que assina todas as leis. Desde 1922 tem sido assim. Então ali virou um país governado por um rei. A Bíblia trata de rei. Está entre os 8, é o oitavo, perdão, e está entre os 7. Mas era e já não é. E o Papa Francisco, com o Bento XVI, essa guerra de quem é, quem não é. Então, para mim, esse versículo, esses dois versículos estão se cumprindo. É o mesmo versículo, eles se unem. Aqui só traz a informação de que ele é o oitavo. Daqui a pouco eu quero ler um outro versículo e te dar uma informação que pode mudar tudo. Tá? Então vamos lá. Eu quero mostrar essa tabela agora para você, só para você entender quem é esse oitavo. O oitavo rei. Você pode ver que o primeiro rei do Vaticano era o Papa Pio XI, que governou de 1922 a 1939. Foi através do Pacto de Latrão que passou a existir o Vaticano. De lá para cá, veio Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Então Francisco é o oitavo. Sétimo, Bento XVI. E a Bíblia está falando que ele é o oitavo e veio do 7. Realmente ele veio do Vaticano, ele é lá de dentro. Então ele está aqui junto desse pessoal todo. Mas aí chega uma grande informação. Na verdade, essa informação já está circulando em muitos países. Mas agora está muito mais pesada, está muito mais evidente. Principalmente na Itália. Quando você pega os noticiários da Itália, você vai acompanhar melhor essa notícia que eu quero te passar. Todo mundo sabe que o Papa Francisco ficou doente e foi preciso internar. Ele fez uma cirurgia no intestino, tirando um pedaço do intestino. Mas a informação que ninguém sabia é que era câncer. E a informação também que ninguém sabia é que ele corre risco de morte a qualquer momento. Porque o câncer a cirurgia foi feita, mas não foi o suficiente. Já havia metástase. Então ele está, segundo o que corre dentro de Roma, é que o Papa pode morrer a qualquer momento. Tanto que o conclave, que é aqueles que
anunciam o próximo Papa está formado. Eles estão de prontidão para a qualquer momento ter que entrar em ação. Dentro do Vaticano, eles não confirmam, mas também não negam que isso pode estar acontecendo. E é claro que eles vão fazer isso. É politicamente ruim falar a verdade nesse momento. Principalmente por causa dessa guerra que está declarada entre Bento XVI e o Papa Francisco. Agora, dentro da Itália, isso está acontecendo porque a Itália é pequena. Roma é uma cidade grande, sim, mas em proporção para o Vaticano, o Vaticano é pequeno ali dentro. E muitas pessoas trabalham dentro do Vaticano. E essas pessoas acabam trazendo informações. Então, as informações, o bochicho, é que é verdade isso que está acontecendo. O Papa está doente e talvez ele não chegue até o fim do ano. Por mais que ele esteja mostrando que está bem, mas não está. Com isso a gente vai lembrar um outro versículo chave para essa nossa conversa. Vou te mostrar ele agora. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Você vai conferir isso em Apocalipse 13, versículo 3. Então aqui está dizendo que uma das cabeças, quando a Bíblia fala em cabeça, ela está falando em rei, está falando em pessoas que governam. E o Papa Francisco governa. Está falando que essa besta então ficou doente com a ferida mortal. O câncer é uma ferida mortal. Aqueles que se curam dele são privilegiados. Graças a Deus eu fui privilegiado. Mas é uma ferida muito mortal. Nós perdemos agora, esses dias, Ludmila Ferrer por uma doença dessa. Então ela é uma doença mortal. Se o Papa Francisco está com essa doença, está nessa fase terminal, se por acaso ele se curar, o versículo se cumpre. O versículo se cumpre. E aí não teremos que esperar outro Papa para ser o Papa do fim do mundo. Vai ser esse que for curado. Talvez o lado de Bento XVI estejam corretos, que eles são a igreja verdadeira e o outro a igreja falsa, a igreja do falso Messias, do falso profeta, do anticristo, da besta. Eles estão falando isso claramente. E onde Papa Francisco vai, realmente ele é recebido por muitas pessoas que, principalmente da igreja mesmo, padres, pessoas que estão lá na região, que o chamam por esses nomes. Está ficando uma situação difícil para ele. Então nós temos que ficar de olho nisso. Ele é o Papa ou ele não é o Papa? Ele é o 8º e ele está doente? Ele vai se curar? Porque se ele se curar, ele é o Papa do fim do mundo. São Malaquias fez uma previsão formidável. Ele falou que o papado seriam de 112 pessoas. E o 112º é Francisco. Veja que coincidência, porque a Bíblia fala que ele é o 8º. Então o 8º, a partir de 1922, ele é o 8º rei do Vaticano. E pela profecia de São Malaquias, ele é o 112. Então uma coisa está batendo com a outra. As pessoas falam, mas São Malaquias diz que o Papa ia chamar Pedro. Sim, ele não adotou esse nome, adotou o nome de Papa Francisco. Só que pouca gente também sabe que Francisco de Assis também chamava Pietro, o nome verdadeiro dele. Giovanni, Pietro. Confere depois para você ver. Então, tem algo aí que a gente precisa ficar de olho mesmo, o tempo todo. Porque se esses 2 versículos, esses 3, na verdade, que 2 vão falar a mesma coisa, e o terceiro que traz essa informação da besta que está doente, mas se cura e o mundo vai ficar encantado com essa besta por causa disso. Vão venerá-la, vão aceitá-la, porque algo grandioso aconteceu na vida dela, um milagre nela mesma. Então vai mexer com a humanidade. E aí
7 anos de paz sendo rompida nos 3 primeiros anos e meio, onde virá a grande tribulação. Amados, estamos próximos. Estamos muito próximos. O que eu quero que você passe a observar. Estas informações que eu te passei são muito sérias. Sérias para aqueles que amam a volta de Jesus. Sérias para aquele que sabe que Jesus está às portas. E é momento, então, de evangelizarmos mais, testemunharmos mais, falarmos mais de Jesus. Porque são muitos indo para um lugar que não deveriam ir. O lugar onde Jesus morreu para que a gente não fosse. E é tão simples, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pedir perdão dos pecados e andar nos caminhos dele. E os caminhos dele não são de morte, são de vida e vida eterna. É difícil entender porque muitas pessoas não querem servir Jesus e seguir a Jesus, porque os ensinamentos que ele traz é de paz, é de coisa boa. Mas ninguém é obrigado a ir para o céu. Cada um pode fazer a sua escolha. Quem sabe alguém quer ir para o inferno, fique à vontade. Mas você não pode negar. Está acontecendo algo muito sério agora e que, se for isso que nós estamos conversando, rapidamente nós conheceremos o anticristo. Rapidamente. Porque depois que isso acontecer e o terceiro templo em Israel, que inclusive eles já fizeram pedido para a construção desse terceiro templo lá em Jerusalém, já está tramitando a documentação para definir local e tudo. Se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, 7 anos. 7 anos vai dividir a volta de Jesus. 7 anos. É muito pouco tempo para acontecer, mas vai ser um tempo de muita dificuldade. Eu não gostaria de estar lá. Fique de olho. Não perca essas notícias. Procure entender ainda mais para você alertar a sua família e alertar a sua igreja. Os versículos estão claríssimos diante de nós. As provas estão claríssimas diante de nós. Não negligencie aquilo que Deus está falando na sua vida hoje. Você é importante para o Senhor, sim. Tanto que Ele morreu na cruz por você, para te salvar. Então não vá em nenhuma enganação. Não vá na falsa igreja. Sirva Jesus. Muito obrigado por me assistir. E que Deus te abençoe.